Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 109ª noite. Ao que acabava de contar ao joalheiro, acrescentou a confidente que seria melhor que ele fosse procurar imediatamente o príncipe da Pérsia para avisá-lo, a fim de que se preparasse para tudo. Depois retirou-se subitamente, sem aguardar resposta. Que teria podido responder o joalheiro no estado em que se encontrava? Limitou-se a ficar imóvel, atônito. Percebeu, contudo, que havia pressa. Reagiu e correu à casa do príncipe da Pérsia, aproximando-se-lhe com um ar que já denotava a má notícia. Disse-lhe: Príncipe, armai-vos de paciência, constância e coragem, e preparai-vos ao choque mais terrível que enfrentastes na vossa vida. Dizei-me em 2 palavras o que há, respondeu o príncipe. Estou pronto a morrer, se for preciso, concluiu. O joalheiro contou-lhe o que acabava de saber pela confidente. Vedes que a vossa morte é certa. Levantai-vos e fugi sem perda de tempo. Não deveis vos expor à cólera do califa, e muito menos a confessar com horríveis tormentos. Pouco faltou para que o príncipe morresse naquele momento. Recobrando, porém, a presença de espírito, perguntou ao joalheiro que resolução lhe aconselhava em tão triste situação. Não há outra, respondeu, senão montar a cavalo já e rumar para Ambar, a fim de ali chegar antes do amanhecer. Levai os homens que julgardes convenientes, com bons cavalos, e permiti que eu fuja convosco. O príncipe da Pérsia, que não viu outra saída, ordenou rápidos preparativos, pegou dinheiro e pedras preciosas, e depois de despedir-se de sua mãe, partiu, afastando-se imediatamente de Bagdá, com o joalheiro e os homens escolhidos. Andaram o resto do dia e toda a noite, sem deter-se em lugar nenhum, até 2 ou 3 horas antes do amanhecer, quando, cansados de tão longa jornada e esgotados os cavalos, apearam para repousar. Mal tinham tido tempo de respirar, quando se viram atacados de repente por um grande bando de ladrões. Por algum tempo se defenderam corajosamente, mas os homens do príncipe foram mortos, o que o obrigou, assim como o joalheiro, a render-se. Os ladrões concederam-lhe a vida, mas após se apoderarem dos cavalos e da bagagem, despojaram-nos e, retirando-se com o roubo, deixaram-nos no mesmo lugar. Já distantes os ladrões, disse o príncipe. E então, que me dizes da nossa aventura e do estado em que nos encontramos? Não seria melhor eu ter continuado em Bagdá, à espera da morte, fosse ela qual fosse? Príncipe, respondeu-lhe o joalheiro, é um desígnio de Deus. Apraz-lhe provar-nos, amontoando sobre nós pesares e mais pesares. Cabe-nos não murmurar e receber tais desgraças com toda a humildade. Mas não fiquemos aqui, procuremos um abrigo, onde queiram nos ajudar. Deixai-me morrer, disse-lhe o príncipe da Pérsia. Pouco me importa morrer aqui ou em outro lugar. Talvez enquanto estamos falando, Shamsel-Nihar já não mais exista, e eu não quero viver sem ela. O joalheiro convenceu-o por fim, à força dos seus pedidos. Caminharam certo tempo e encontraram uma mesquita aberta, onde entraram, passando nela o resto da noite. Ao despontar o dia, chegou à mesquita um homem que orou:
Após a prece, voltando-se, viu o príncipe da Pérsia e o joalheiro sentados num canto. Saudando-os educadamente, disse-lhes: Ao que me parece, sois estrangeiros. O joalheiro tomou a palavra: Não vos enganais. Fomos roubados essa noite, quando vínhamos de Bagdá, como podeis verificar pelo estado em que nos encontramos, e necessitamos de auxílio. Não sabemos, porém, a quem nos dirigir. Se quiserdes dar-nos o trabalho de vir à minha casa, respondeu o homem, prestar-vos-ei de boa vontade todo o auxílio que me for possível. Diante de tão gentil oferecimento, o joalheiro, voltando-se para o príncipe da Pérsia, disse-lhe ao ouvido: Esse homem, príncipe, como vedes, não nos conhece, ao passo que, se continuarmos aqui, é provável que outro venha e nos reconheça. A meu ver, não devemos recusar o favor que ele nos faz. Sois o Senhor, respondeu o príncipe, e consinto em tudo quanto quiserdes. O homem, notando que o joalheiro e o príncipe da Pérsia conversavam, julgou que eles tivessem dificuldades em aceitar a oferta e perguntou-lhes o que tinham resolvido. Estamos prontos a seguir-vos, respondeu o joalheiro, mas o que nos aborrece é estarmos nus e nos envergonharmos de assim aparecer em público. Por sorte tinha o homem o que lhes dar para que se cobrissem. Mal chegaram à casa do desconhecido, este mandou que trouxessem para eles um traje novo, e certo de que estavam com fome e que gostariam de ficar à vontade, ordenou a um escravo que lhes trouxesse várias iguarias, mas eles pouco comeram, sobretudo o príncipe da Pérsia, tão triste e abatido que o joalheiro temia pela sua vida. O anfitrião visitou-os várias vezes naquele dia, e ao cair da noite, sabendo que necessitavam de repouso, deixou-os cedo. Mas o joalheiro viu-se obrigado, dali a pouco, a chamá-lo, para o ajudar na agonia do príncipe da Pérsia. Percebeu que este respirava com dificuldade, o que lhe deu a ver que só lhe restavam poucos instantes de vida. Aproximando-se, disse-lhe o príncipe: Acabou-se, como bem vedes, e alegro-me por testemunhardes o derradeiro suspiro da minha vida. Perco-a com satisfação, e vós sabeis por quê. O que me entristece é não morrer entre os braços da minha querida mãe, que sempre me amou ternamente e por quem sempre tive respeito. Sofrerá muito por não ter tido o consolo de me cerrar os olhos e de me enterrar com suas próprias mãos. Dizei-lhe toda a minha dor por isso, e rogai-lhe que mande transportar o meu corpo para Bagdá, a fim de que ela possa regar o meu túmulo com suas lágrimas. Não se esqueceu do anfitrião, agradeceu-lhe a generosa acolhida e, após suplicar-lhe que permitisse a permanência do seu corpo naquela casa até que o fossem buscar, expirou. Sherazade, nesse ponto, deixou de falar, por ver que o dia ia aparecendo, mas retomou a história na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia: do 110ª noite. No dia seguinte ao da morte do príncipe da Pérsia, o joalheiro valeu-se de uma caravana e voltou a Bagdá, em segurança. Trocando as vestes, dirigiu-se imediatamente à casa do falecido príncipe, onde todos se alarmaram por não verem com ele o jovem. Pediu que avisassem a mãe do príncipe que ele desejava falar-lhe, e pouco depois o introduziram numa sala em que ela se encontrava com várias mulheres. Senhora, disse-lhe o joalheiro com um ar que denotava a triste notícia,
Deus vos conserve e cumule de bondades. Não ignorais que Deus dispõe de nós como melhor lhe apraz. Ela não deu tempo ao joalheiro de terminar. Anunciais-me a morte do meu filho. Logo em seguida, deu muitos gritos, que, misturados aos das mulheres, renovaram as lágrimas do joalheiro. Chorou muito antes de permitir que este terminasse o que tinha de lhe dizer. Finalmente, interrompeu os soluços e rogou ao joalheiro que continuasse e que nada lhe ocultasse sobre as circunstâncias de tão triste perda. Quando ele terminou, perguntou-lhe se o príncipe, seu filho, nos últimos instantes de vida, não o incumbira de lhe contar algo de particular. O joalheiro assegurou-lhe que o maior desgosto do jovem fora o de morrer distante e que a única coisa por ele desejada havia sido a de ter o corpo transportado para Bagdá. No dia seguinte, de manhã, a mãe do príncipe pôs-se a caminho, acompanhada das damas e da maior parte das suas escravas. Quando o joalheiro viu partir a dama, voltou para casa triste e cabisbaixo, com grande pesar pela morte de um príncipe tão amável, na flor da idade. Enquanto caminhava, uma mulher se deteve diante dele. O joalheiro, levantando os olhos, reconheceu a confidente de Shamsel-Nihar, vestida de luto e chorando. Ao ver aquilo, recomeçou a chorar e continuou a caminhar até chegar em casa, onde com ele entrou a confidente. Sentaram-se e o joalheiro, tomando a palavra, perguntou à escrava, com um triste suspiro, se já sabia da morte do príncipe da Pérsia e se era por ele que chorava. Ai, não! Como? O encantador príncipe morreu? Não viveu então muito depois da sua querida Shamsel-Nihar? Formosas almas, onde quer que estejais, deveis estar contentíssimas por poder amar-vos, enfim, sem obstáculos. Os vossos corpos eram um empecilho para os vossos desejos, e deles o céu vos livrou para unir-vos. O joalheiro, que desconhecia a morte de Shamsel-Nihar e que não notara ainda estar a confidente trajada de luto, mas pesaroso ficou com a notícia. Shamsel-Nihar morreu. Sim, morreu, disse a confidente, chorando outra vez. E é por ela que estou de luto. As circunstâncias da sua morte são singulares e merecem que as saibais. Antes, porém, contai-me como se deu a morte do príncipe da Pérsia, que eu chorarei a vida toda, como hei de chorar a morte de Shamsel-Nihar, minha querida ama. O joalheiro satisfez o pedido da confidente, e quando lhe contou tudo, até a partida da mãe do príncipe, que se dirigia em busca do corpo do filho, disse-lhe: Não vos esquecestes que eu vos havia contado ter o califa mandado chamar Shamsel-Nihar ao seu palácio. Como havíamos suposto, fora o califa informado dos amores de Shamsel-Nihar e do príncipe da Pérsia, pelas duas escravas interrogadas separadamente. Encolerizado, deu mostras de grande ciúme e manifestou o desejo de vingar-se do príncipe da Pérsia? Perguntareis. Nada disso. Limitou-se simplesmente a lastimar Shamsel-Nihar, e é de crer que atribuísse a si mesmo a culpa de tudo, por lhe ter concedido permissão para passear pela cidade, desacompanhada de eunucos. Não é possível imaginar outra coisa pela extraordinária maneira pela qual se comportou, como vereis. O califa acolheu-a desanuviado e, notando a tristeza que a acabrunhava, que em nada lhe diminuía a beleza, pois ela apareceu diante dele
sem surpresa e sem terror. Disse-lhe com extrema bondade: Chancellor, não suporto que venhais à minha presença com um ar que muito me aflige. Sabeis com que paixão vos amei. Deveis estar convencida disso pelas minhas demonstrações. Eu não mudo e continuo a amar-vos mais do que nunca. Tendes inimigos, e esses inimigos murmuraram contra o vosso procedimento, mas o que disseram não me causou a menor impressão. Deixai, pois, a vossa melancolia e preparai-vos para vos entreter essa noite em coisas agradáveis e interessantes. Disse-lhe ainda outras amabilidades e fez com que ela entrasse num aposento magnífico perto do seu, onde lhe rogou que o aguardasse. Chancellor sensibilizou-se com tais provas de consideração. Quanto mais, porém, sabia dever obrigações ao califa, tanto mais a penetrava a viva dor de estar afastada talvez para sempre do príncipe da Pérsia. A conversa entre o califa e Chancellor desenrolou-se enquanto eu fora visitar-vos, e eu soube os pormenores por minhas companheiras presentes. Quando vos deixei, fui procurar Chancellor e testemunhei o que se passou de noite. Encontrei-a no aposento que mencionei, e estando ela certa de que eu voltava de vossa casa, mandou que eu me aproximasse, e sem que a ouvissem, disse-me: Muito vos agradeço o serviço que acabastes de prestar-me. Sinto que será o último. Nada mais me falou, e eu não estava em condições de consolá-la. O califa entrou de noite, ao som dos instrumentos que as mulheres de Chancellor tocavam. Imediatamente serviram a ceia. O califa, pegando Chancellor pela mão, fez com que ela sentasse perto dele sobre o sofá. Chancellor esforçou-se por lhe agradar, mas o esforço a levou ao derradeiro suspiro, poucos instantes depois. Com efeito, mal se havia sentado, tombou para trás. O califa julgou que se tratasse de um desmaio, e todas nós tivemos o mesmo pensamento. Tratamos de socorrê-la, mas ela não recobrou os sentidos. Eis aí como a perdemos. O califa honrou-a com lágrimas que não conseguiu reter, e antes de retirar-se para o seu aposento, ordenou que se quebrassem todos os instrumentos, o que foi imediatamente feito. Fiquei a noite inteira ao lado do seu corpo, lavei-o e eu mesma o preparei, banhando-o de lágrimas. No dia seguinte foi enterrada por ordem do califa, em magnífico túmulo, já mandado construir, num lugar escondido por ela mesma. Como dizeis que trarão o corpo do príncipe da Pérsia para Bagdá, estou resolvida a fazer com que o coloquem no mesmo túmulo. Admirou-se o joalheiro da resolução da confidente. Não vos lembrais, disse-lhe, de que o califa jamais daria o seu consentimento? Julgais tal impossível, disse a confidente, mas não o é. E convencer-vos-ei quando vos contar que o califa doou a liberdade a todas as escravas de Chancellor, com uma pensão suficiente para que possam viver, e que me incumbiu do cuidado de guardar o túmulo, com uma renda considerável para conservá-lo e para eu viver. Além disso, o califa, que não ignora os amores do príncipe da Pérsia e Chancellor, como já vos expliquei, e que se não indignou, não protestará. O joalheiro se calou, limitando-se a pedir à confidente que o guiasse ao túmulo, para lá poder orar. A sua surpresa foi enorme ao chegar, vendo a multidão de ambos os sexos que acorria de todos os lados de Bagdá. Não conseguiu se aproximar,
e quando terminou sua prece, disse à confidente: já não acho impossível realizar o que imaginastes. Não temos outra coisa que fazer, senão divulgar, vós e eu, o que sabemos dos amores de ambos, e sobretudo da morte do príncipe da Pérsia, verificada quase na mesma hora. Antes que o seu corpo chegue, toda Bagdá concorrerá para que ele não fique separado de Chancel-Niar. A medida teve êxito, e no dia em que o corpo devia chegar, uma verdadeira multidão percorreu mais de 20 milhas para ir recebê-lo. A confidente que esperava à porta da cidade rogou à mãe do príncipe, em nome de toda a cidade que o desejava ardentemente, que permitisse a união no mesmo túmulo dos corpos dos jovens amantes, que só tinham tido um coração até a morte. Ela consentiu, e o corpo do príncipe foi levado ao túmulo de Chancel-Niar, diante de uma população de todas as classes, e colocado ao lado dela. Desde então, todos os habitantes de Bagdá e até os estrangeiros de todos os lugares do mundo em que há muçulmanos têm tido grande veneração por esse túmulo e ali vão orar. Eis, Senhor, disse Sherazade, que acabava de ver nascer o dia, o que me cabia vos contar sobre os amores da formosa Chancel-Niar, favorita do califa Harun al-Rashid, e Ali ibn Becar, príncipe da Pérsia. Quando Dinazade viu que a sultana terminara de falar, agradeceu-lhe tão interessante história. Se o sultão permitir que eu viva ainda amanhã, prosseguiu Sherazade, contarei a do príncipe Camaralzaman, muito mais interessante. Calou-se, e o sultão, que não conseguiu decidir-se a fazê-la morrer, aguardou a noite seguinte.